Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda com esses detalhes em ponto puff. Aqui tá a parte de dentro da bolsa, da aba, então é o avesso dela, né? Aqui tá a parte da frente, eu apliquei imantados, utilizei sobras de fio de malha, então essa bolsa vai fechar aqui com esses dois ímãs. E na minha alça eu utilizei uma corrente, no qual eu comprei por metro, e montei com o meu mosquetão em formato de coração. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês gostem. A aula está uma delícia de assistir. Boa aula para vocês! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Olha só quantas cores lindas eu tenho aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês uma bolsa econômica que você pode utilizar sobras de fios, tá bom? Então nós vamos precisar das cores que eu estou mostrando aqui. Nós temos 8 cores diferentes. E aí fica a seu critério, a quantidade de cor que você quiser usar. 2 agulhas, no caso a número 7 é minha agulha de trabalho, uma agulha menor para ajudar no arremate, minha tesoura. Eu tenho aqui 2 pares de imantados e uma corrente que eu mesma montei, então eu comprei por metro essa corrente, comprei esses mosquetões articulados em formato de coração para dar um charme bem bonito na nossa peça, tá bom? Boa aula e vamos começar! Então, para começar nosso trabalho, faz 41 correntinhas para nossa carreira inicial, tá bom? Eu escolhi o verde água, olha só. Muito linda essa cor, um fio de malha. Eu vou ter também fio de lycra para trabalhar junto nessa bolsa, tá bom? Pode fazer a mistura, fica bem bacana. Além de utilizar as sobras dos fios, fazer uma linda peça, você ainda pode misturar, sim, o tipo de fio. Nesse caso aqui que eu tô usando fio de malha e fio de lycra, tá bom? Vou fazer 41, daqui você faz daí e a gente já se encontra. Feito as 41 correntinhas, vamos fazer pontos baixos. E nós já vamos fazer pontos baixos logo aqui no na nossa primeira correntinha, pegando a laçadinha de trás dela, tá bom? Então, eu trabalho desta forma, pegando a laçadinha de trás para fazer o ponto inicial na nossa correntinha, para você ter um acabamento melhor. E aí você vai ver que a sua peça vai ficar com um tamanho correto, não vai enrugar e nem ficar sobrando, não vai ficar larga e nem enrugar, tá bom? Então faz pontos baixos por todas as correntinhas, tá bom? Uma a uma, os 41 pontos, até chegar lá no final, pegando na laçadinha atrás da sua correntinha, olha. Então, sua correntinha tá aqui, você não trabalha na frente, você trabalha pegando a laçadinha atrás dela, ok? Então, faz daí que eu faço daqui, e a gente já se encontra no final da carreira. Até já! Feito 41 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar ponto puff nesta bolsa. E nós não vamos trabalhar o avesso, então não vou virar e trabalhar este lado. Vou trabalhar sempre deste lado. Como? Utilizando aquela técnica que eu faço de passar o trabalho por dentro do meu ponto. Então, olha só. Se você não conhece ainda, presta atenção que é bastante fácil. Mas se você já assistiu a minha aula da Cleópatra, a bolsa Cleópatra, eu uso essa técnica. Então, deixa eu mostrar mais uma vez devagar. O seu ponto está aqui, terminou a carreira, vamos abrir o ponto o suficiente para passar o meu trabalho por dentro dele.
assim. E aí, feito isso, você precisa apertar bem ele para não ficar um volume aqui, tá bom? Para não ficar um volume no último ponto e ficar diferente do outro lado. E agora, para trabalhar essa peça deste lado apenas, nós vamos trazer o nosso fio de trabalho esticando no tamanho da peça assim, para depois iniciar a segunda carreira e conduzir este fio, tá? Aí aqui nós temos o nosso primeiro ponto baixo e nós vamos trabalhar ele confere se você esticou direitinho o seu fio, para não ficar frouxo e nem apertado, tá bom? Vou conferir o meu aqui. Ajustei. E aí eu vou fazer o primeiro ponto dessa peça, ponto baixo. Um ponto baixo, tá bom? O próximo ponto é um ponto baixo pulando um ponto. Então, aqui nós vamos ter um puff e aqui nós teremos um ponto baixo. Então, o ponto puff nós intercalamos ponto baixo, ponto puff, tá certo? Então, nós vamos pular este, que é o lugar do ponto puff, e vamos fazer o próximo, um ponto baixo. Conduzindo o meu fio que eu vim trazendo ele de lá, do meu último ponto. Agora aqui, vamos voltar no ponto que pulamos e vamos fazer o ponto puff. Então, desta forma, pega a laçada 3 vezes. Uma, laça de novo, introduz e puxa. 2, pega a laçada, introduz tudo no mesmo ponto e puxa bem alto e vamos fechar o nosso ponto puff. Cuidado para não ficar nenhuma laçadinha para trás. Fechou. Então, este ponto aqui é aquele terceiro ponto. Então, nós trabalhamos um ponto baixo, pulamos um e fizemos um ponto baixo aqui. Então, veja, este ponto já está trabalhado. Voltamos e fizemos um puff no segundo ponto. Agora, nós vamos pular este, porque este nós já trabalhamos. Então, nós pulamos este e fazemos um ponto baixo no próximo, neste aqui. Então, cuidado para você não confundir. Faz o seu ponto baixo bem alto, tá bom? Para não ficar apertado o seu trabalho. Então, olha, veja que aqui sai aquele ponto baixo e aqui tem o que nós pulamos. Então, vamos voltar e fazer o ponto puff aqui novamente. Laçando bem alto 3 vezes desta forma. 2, laça e 3. Laçou bem alto. Fecha. Com aquele cuidado para não perder nenhuma laçadinha, tá? Então, olha, lembrando, já trabalhamos esse ponto, ele fica com o vão bem aberto, porque ele puxa antes de fazer o puff. Aí, esse daqui é o que nós vamos pular. E este próximo é o que nós vamos fazer um ponto baixo. Então, sempre vai ser assim. Um ponto baixo no decorrer da carreira. E lembra de ir conduzindo sempre o fio que você esticou de lá do outro lado. Um ponto baixo e um ponto puff, voltando e pegando no ponto que pulou. Faz isso por toda a extensão desta carreira, laçando. Cuidado para não confundir o fio, que você tem um fio que você está conduzindo e o fio de trabalho.
laçando 3 vezes. No mesmo ponto, estica bem alto, tá vendo? E fecha. E vai ficando assim. Olha, que graça. Imagina quando a gente subir com a próxima cor, né? Então, faz daí que eu faço daqui. E a gente já se encontra lá no final da carreira. Vai conduzindo o seu fio aí. Não esquece de verificar que você já trabalhou esse ponto. Pular este e fazer o ponto baixo no próximo. Para voltar e fazer o ponto puff no anterior que pulamos. Este daqui. Tá bom? Faz daí que eu faço daqui e a gente já se encontra no final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, então nós temos o ponto baixo que trabalhou aqui e mais 2. Então nós vamos pular um e fazer um ponto baixo aqui no último ponto. Depois nós vamos voltar e fazer o ponto puff no ponto que nós pulamos. As 3 laçadinhas. Assim. E finalizamos esta carreira e esta cor maravilhosa. Eu vou ajeitar aqui a próxima cor. Aqui você pode finalizar com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar já o meu fio. E puxa assim. Finalizamos. Vou pegar a próxima cor e vamos iniciar juntos a segunda carreira. Então, já estou aqui com a minha segunda cor, que é o meu salmão claro, olha só. Ele é um lycra, não sei se dá pra você perceber, que é uma lycra, diferente da malha. Tá vendo que a malha é de algodão? Dá até pra ver os pelinhos aqui de algodão dela, olha, e esse daqui é a lycra, tá bom? A malha não estica e a lycra estica. Mas você vai ver que vai dar pra trabalhar direitinho com os dois juntos. Eu já fiz bolsas assim aqui no canal e dá super certo. Aí aqui o que acontece? Nós temos esses 3 primeiros pontos, tá bom? Aqui é o ponto que eu chamo em cima do puff. Aqui é onde nós vamos trabalhar os pontos baixos. E o ponto que antecede o puff, nós vamos trabalhar o próximo ponto puff. Como nós já estamos do lado certo, esse é o avesso da peça, e nós vamos entrar com outra cor, então não vai precisar conduzir mais o fio. Vamos iniciar no lado correto, tá bom? Então, você vai pegar um ponto, vai fazer um ponto baixo aqui neste ponto, no primeiro ponto da carreira. E aí, o fiozinho inicial, você já vai conduzindo para escondê-lo aqui no seu trabalho, tá bom? Aqui nós temos um ponto que nós vamos pular, que é o nosso próximo puff. E aqui nós temos o ponto que é o próximo, que é em cima do ponto puff. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Sobe ele bem alto assim. E aí vamos voltar e trabalhar o nosso ponto puff, o primeiro da carreira, aqui no ponto que pulamos, exatamente igual fizemos na carreira anterior. Ergue bem alto, vai laçar 3 vezes, 2 e 3. Fecha nosso primeiro ponto puff. E aí, lembrando que aqui vai dar pra ver direitinho que você já trabalhou o seu ponto baixo, porque usando outra cor vai destacar, né? E aí, você vai pular qual? Este daqui. E vai trabalhar o próximo ponto baixo em cima do próximo ponto puff. Conduzindo aqui o seu fiozinho, olha só. Leva ele bem alto. E agora, volta e trabalha
o ponto puff no ponto de pulo anterior, laçando 3 vezes. Vamos fechar. Esse daqui já foi trabalhado, pula um, faz o próximo. Ponto baixo, volta e trabalha o ponto puff no ponto que pulamos. Três vezes, você vê que eu puxo bem alto os meus pontos, as minhas laçadas, para ficar bem bonito o trabalho. E vai ficando assim. Olha como já deu um charme as duas cores juntas. Esse verde água e o meu salmão claro aqui, ou é um rosinha queimado, bem delicado. Faz por toda a carreira e a gente já se encontra aqui no final. Eu vou mostrar o acabamento de algumas carreiras para vocês, o início e o acabamento, porque na verdade são todas iguais, o que só vai alterando é a mudança das cores, tá bom? Faz daí bem bonito, eu faço daqui e a gente já se encontra. Então cheguei aqui no final e eu gosto de mostrar bem detalhado para vocês não terem dúvidas. Esse é um diferencial da nossa aula. Inclusive eu quero pedir para vocês, se vocês estão gostando da minha aula, que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma aula, que eu vou estar trazendo aulas muito especiais aqui no canal, tá bom? Olha, então aqui nós temos 1, 2, 3 pontos, tá bom? Desculpa, 1, 2 pontos, porque esse daqui é aquele ponto baixíssimo que eu fiz no final, só para dar o acabamento com o fio que nós cortamos. Não é um ponto, tá bom? É o que faz parte da carreira. Então, esse daqui já trabalhamos e nós vamos pular esse e fazer um ponto baixo aqui, seria o último ponto da carreira, em cima do último ponto puff de baixo. Aí você vai fazer aqui um ponto baixo. Lembrando que esse daqui é aquele do fechamento, tá? Que eu poderia ter feito direto, só que como é um ponto puff, tem várias laçadas, eu preferi fazer um ponto baixíssimo para ficar mais seguro o fechamento, tá bom? Aí agora é só voltar e fazer o último ponto puff aqui, com 3 laçadas. Fecha. Então, aqui que eu fiz um ponto baixíssimo para poder não perder os pontos, tá bom? E aí vai cortar para iniciar com a próxima cor. Faz assim. Aí se você contar, nós vamos ter, se eu não me engano, 20 pontos puffs, porque nós temos 41 pontos correntinhas na base. Iniciamos assim, porque é um intervalo de correntinha, de ponto baixo e um ponto puff. Um ponto baixo, um ponto puff. E iniciamos lá com um ponto baixo, então nós temos sempre 20 puffs nas carreiras. Vamos contar juntos para ver se está correto? Eu vou contar de 2 em 2, tá bom? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá correto, tá bom? Ó, quer conferir nos outros, na outra cor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vou pegar aqui a minha próxima cor e a gente já continua na próxima carreira, tá bom? Até já! Voltei para nossa terceira carreira com o meu fio, um marronzinho claro, um begezinho, olha só que graça. Deixa eu mostrar para vocês, olha que curioso. Esse daqui é um fio de malha e às vezes eles vêm assim, olha, com os furinhos, tá vendo? Isso é a máquina que faz, né, quando corta os tecidos lá na indústria. E eu trabalho com fios residuais, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, por isso que tem essa... Às vezes vai ter esses furinhos no fio, porém ele não altera em nada, você vai ver que eles não aparecem no trabalho. Vamos iniciar a terceira carreira então. Olha, nós temos 1, 2, os 3 primeiros pontos.
nós trabalhamos sempre da seguinte forma. Faz o primeiro ponto baixo aqui, pula um ponto, que vai ser o nosso ponto puff quando a gente voltar trabalhando, e faz um ponto baixo em cima do ponto puff. Sempre vai ser assim, então sempre o seu ponto baixo vai ser em cima do ponto puff. Não esquece de conduzir o seu fiozinho, que você já vai escondendo, e depois, olha, não tem que dar acabamento, tá bom? Aqui, ó, posso esconder mais a outra pontinha, ou então posso cortar. Não há necessidade de cortar, nós podemos esconder ele, terminando de conduzir. Como eu vim mostrar aqui pra vocês, eu não tinha visto que tinha ficado uma pontinha. Mas aí, escondemos assim e pronto, viu? Então, voltando aqui, vai escondendo, conduzindo a sua pontinha. Aí nós temos um ponto aqui que nós pulamos, tá bom? Agora, mudando as cores, fica fácil de ver. Volta nele e faz 3 laçadas para fazer o nosso ponto puff. Que, como eu disse, todas as carreiras são iguais, é só ir repetindo, tá bom? Puxei bem alto e fechei. E aí, lembrando, tem um ponto trabalhado, nós precisamos pular um e fazer o próximo. Então, sempre o ponto baixo vai ficar em cima do ponto puff, tá bom? Eu gosto de repetir assim, para que não fique dúvida. E no meu canal nós temos muitas iniciantes no crochê, então a aula é bem detalhada mesmo, gente. Você que é veterana já, eu peço um pouco de paciência, tá bom? E fica comigo até o final do vídeo, que vai valer super a pena essa aula. Essa bolsa tá muito linda. Fecha. E aí você viu que sem querer eu fiquei com uma carreira de ponto malha, outra de ponto em lycra e agora a próxima em ponto malha novamente. Essa mistura dá super certo. Vou voltar aqui para fazer mais um puff. E aí eu vou pedir para vocês seguirem aí. Eu não contei, mas eu já lacei 3 vezes, né? 1, 2, 3. Agora é só fechar. Então, segue fazendo daí com as cores que você escolheu, ou se for com a mesma cor, sim, muito importante. Se você não for fazer, eu quero fazer essa bolsa com uma cor só, pode fazer. O que você vai fazer vai ser diferente, tá bom? Como eu tô trabalhando cada carreira uma cor, eu não tô tendo a necessidade de conduzir o meu fio, né? De trabalho. Se eu continuar trabalhando com esse e quiser na outra carreira fazer a mesma cor, então você vai fazer aquela técnica que eu usei aqui na primeira carreira de pontos baixos para continuar usando o verde do mesmo lado, passando a laçadinha, o trabalho por dentro dela, conduzindo até aqui e iniciando a carreira conduzindo o meu fio. Então você pode trabalhar tranquilamente uma cor só, ou 2 cores por carreira, como você preferir, e aí trabalha aquela técnica que eu utilizei na primeira carreira desse trabalho, tá bom? Olha só como está ficando lindo. Então, por enquanto, eu não vou voltar aqui para mostrar as outras cores para vocês, para não estender tanto assim o nosso vídeo e não ficar repetitivo, tá bom? Porque todas as carreiras são iguais, ok? Então, eu vou entrar aqui na próxima carreira com outra cor, até acabar as minhas cores que eu escolhi. E aí sim eu volto para a gente dar o acabamento da bolsa juntos. Escolhe daí as cores bem lindas para você fazer, tá bom? Também o que você tiver de sobra. Isso que é bacana, né? Que a gente vai utilizando as sobras. Olha, eu conduzi o fiozinho e ele veio parar aqui na frente. Então é sempre bom estar atento a esses detalhes para você ter um bom acabamento da sua peça, tá bom? Vou levar ele lá para trás, vou esconder direitinho e a gente já se encontra quando eu tiver já com o corpo da bolsa
pronto. Repetindo, eu não vou voltar com as outras cores, uma por uma, porque eu já iniciei e dei o acabamento em 3 carreiras para vocês. É feito da mesma forma, então quando acabar esta cor, você vai fazer o acabamento aqui igual, né? Um ponto baixo, no último ponto puff, volta, faz o último ponto puff aqui. Vem com a sua outra cor e inicia do mesmo jeitinho, tá bom? Então a gente já se encontra quando eu acabar o corpo da minha bolsa. Até já! Gente, eu voltei um pouquinho antes, porque eu gosto de trazer dicas para vocês. Como vocês podem ver, há pouco nós estávamos trabalhando nesse tom bege. Eu já entrei com o meu amarelo e agora com o meu azul. Aí, o que eu queria te mostrar? Esse fio azul é um fio de malha bem grosso, olha só. Então, nós temos duas opções. Ou eu venho com a minha tesoura, com muita paciência, e vou cortar meio fio, tá? Literalmente, cortar meio fio significa abrir o fio na totalidade que você precisa usar, abrir ao meio. Então, eu teria um fio da espessura, por exemplo, deste bege aqui, tá? Neste caso do puff, me ajuda esse ponto porque, ao invés de fazer 3 laçadas no meu puff, eu vou fazer apenas 2. E vou mostrar para vocês, olha só, uma e 2 laçadas, fechei e pronto, acabou o meu puff azul, porque o fio é mais grosso e olha, dá super certo. É uma dica que eu trouxe aqui para vocês, achei necessário voltar e falar isso, caso aconteça com você aí também, tá bom? Os fios residuais, como eu disse, isso pode acontecer. E agora eu vou dar uma prévia para vocês de como está ficando, olha só. Que graça, né, gente? Eu tô apaixonada. E já vou entrar com a minha próxima cor aqui. Quando terminar, eu volto. E se houver necessidade de trazer mais alguma dica, eu volto também. Desculpa, gente, a minha voz tá bem fanha, né? Porque eu tô um pouco gripada, mas enfim, o importante é conseguir fazer a aula para vocês. Então continua daí, eu continuo daqui, a gente já se encontra. Até já! E olha quem já voltou com a próxima cor, porque eu tenho outra dica importante que eu achei legal trazer para vocês, já que este vídeo nós estamos trabalhando com sobras de fios residuais. Então, eu mostrei há pouco que no azul ele é muito grosso. Então, nós podemos ou abrir o fio a meio fio, ou fazer apenas 2 voltas para finalizar o nosso ponto puff. No caso do meu off-white, ele é uma lycra. Olha como você pode ver, estica. E ele tá muito fino, muito fino. Olha, gente, a diferença dessa lycra para essa malha. Olha a diferença, se eu colocar ele aqui dentro, olha o quanto sobra de fio ainda, né? Então ele é praticamente a metade do fio azul. Neste caso, e agora não dá mais certo. Gente, dá super certo. Eu queria trazer essa aula justamente para você aproveitar suas sobras, como eu já disse, e para você ver que dá para misturar, sim, lycra com malha e também espessuras diferentes de fio. Então, neste caso aqui, que eu estava trabalhando com 3 laçadas nas minhas carreiras, 3 laçadas para cada puff. No azul ele tá grosso, eu trabalhei 2 laçadas. No off-white ele tá fino, nós vamos trabalhar 4 laçadas. Então, vou mostrar aqui para vocês 2 dicas neste ponto. Trabalhando 4 laçadas e também, olha o que acontece às vezes com o fio residual. Uma emenda, isso acontece, tá bom? Não é o fim do mundo, dá super certo da gente trabalhar sem que isso venha atrapalhar o nosso acabamento, tá bom? Vou mostrar agora para vocês.
Então guarda esta dica, talvez nesta bolsa não vai acontecer isso com os seus fios, mas se em qualquer trabalho acontecer, você pode usar esta dica, tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar o nosso ponto puff com 4 laçadas. Uma, duas, só que se eu trabalhar aqui, pode aparecer o meu fio, tá bom? Então eu vou conduzi-lo, este pedaço aqui, por ser ponto puff, eu vou dar um nó, porque senão ele vai ficar embolado, tá? No meu trabalho. Mas eu isolei a emenda, olha, eu isolei dando um nó no fio para conduzir este fio e não atrapalhar no meu acabamento. Então eu já subi quantas laçadas aqui? 2. Vamos pegar mais 2, tá bom? 3. Deixa eu fazer novamente com vocês, porque eu me atrapalhei com a laçada antes de pegar o ponto. Então, olha, 1, 2. E aqui eu já tenho o meu amarradinho para conduzir a emenda. E agora 3. 3 e 4. Eu fechei e vim com uma agulha menorzinha, passando assim, olha, pelo meu ponto, para tirar a rebarba do fio, tá bom? E agora continua com o mesmo trabalho, ponto baixo, pulando um ponto, voltando e fazendo o nosso puff. Esse daqui, como está fino, de 4 laçadas, tá bom? Qualquer novidade, eu volto antes de terminar o corpo da minha bolsa, senão a gente se encontra lá no final. Agora, depois dessa cor, eu vou entrar com o meu rosé. Até já! Pessoal, voltei, então eu já trabalhei minhas 8 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. E na última carreira, eu fiz mais uma carreira com a minha cor inicial. Então, de acordo com as cores que vocês escolherem aí, e se quiserem o mesmo resultado da minha bolsa, então você repete a primeira carreira, você repete na última carreira o mesmo tom, por questão de acabamento, tá bom? Então, veja que nós fizemos aqui uma primeira carreira em pontos baixos e seguimos com os pontos puffs em todas as outras carreiras. Agora eu terminei a última de ponto puff e farei novamente uma carreira em ponto baixo, para finalizar esse acabamento do corpo lateral aqui, tá bom? Então, para ficar também do mesmo lado os pontos, nós vamos passar o trabalho por dentro do nosso ponto, da nossa laçadinha aqui, tá bom? Para dar o mesmo acabamento e não ficar avesso. É muito importante, né? Que assim a gente consegue um acabamento perfeito para nossa peça. Então, passou a sua bolsa por dentro da sua laçadinha, fecha o nozinho bem apertadinho, tá bom? Olha só. E vai fazer o mesmo processo que fizemos lá no início. Traz o seu fio, usando essa técnica, traz ele até o início da carreira. E nós vamos fazer pontos baixos a partir do primeiro ponto, que é este aqui, tá? Então, faz o primeiro. Aqui o segundo. E vai conduzindo o fio que você trouxe de lá. E aí a sequência é tudo ponto baixo. No ponto baixo sobre ponto baixo e ponto baixo sobre ponto puff, ok?
faz até o final, ponto sobre ponto. Eu vou fazer daqui e a gente já volta para dar o acabamento nessa lateral e na outra também. Então, lá no finalzinho a gente se encontra. Não esquece de ir conduzindo o fio que você trouxe. Ele fica bem escondidinho assim, nem dá pra perceber. Tá bom? Que assim nós vamos trabalhando o mesmo lado, sempre o lado certo da peça. Até já! Bom, olha só. Então, eu trabalhei os pontos baixos por toda a carreira para igualar com o outro lado, ok? Agora, nós temos essa finalização aqui, e aqui vai ser diferente a forma de trabalhar de um lado e do outro. Então, aqui onde nós temos os nossos pontos, eu vou fazer de uma forma, e aqui onde nós temos esses puffs, que ficou diferente do outro lado, nós vamos trabalhar aqui pontos baixos. Então, no total, daqui do início até aqui, o final, nós teremos 20 pontos baixos, sendo um para cada ponta e 2 sobre cada puff, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. No início, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, logo abaixo do último ponto baixo dessa carreira, olha só. Você vai pegar e vai fazer um ponto baixo inicial aqui. Depois, veja que você tem em cada puff esse espaço, onde você vai trabalhar um ponto baixo aqui, nesta ponta do puff, tá vendo? Um ponto baixo aqui. E o outro aqui. Então, meio que internamente dele, você vai ver essas laçadinhas aqui e você vai pegar essa laçadinha que está bem centralizada e vai fazer mais um ponto baixo. Aqui eu já arrematei alguns fios passando por dentro, puxando com a agulha menor. Quando você tiver essa sobra aqui, se tiver igual a minha, você já pode ir conduzindo e escondendo, tá bom? É um fio a menos para você arrematar. Então, lembrando que sobre cada puff nós teremos 2 pontos baixos. Um aqui e o outro você vai olhar lá as laçadinhas, olha, e você vai achar essa aqui do meio, onde você vai trabalhar mais um ponto baixo. Vai ficando assim, nosso acabamento, olha, sempre. Repetir mais uma vez aqui pra vocês, nessa laçadinha aqui do seu puff, e localizando o ponto mediano ali, esse, tá bom? Viu? Eu puxei ele para facilitar, que ele tava bem escondidinho. E já vou conduzindo aqui o meu fio que eu disse para vocês que está solto, eu ainda não arrematei, já vai escondendo e vai ficando assim o acabamento deste lado. Faz desse jeitinho que eu tô mostrando em todos os pontos, e quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Tudo ponto baixo, tá bom? Até já! Vamos lá, então eu fiz meus 20 pontos, aqui até aqui 19, né? 19 pontos baixos, e vou fazer o último aqui com vocês. Então, sobre esse último puff eu fiz 2 pontos. E aqui no final, nós vamos fazer aqui, nessa laçadinha inicial, o último ponto baixo. E aí, finalizando assim, este lado da nossa bolsa, esta parte do corpo da nossa bolsa, né? E aí, agora, nós vamos emendar uma das laterais. Aí, você conta aqui 14 puffs. Então, você tá aqui com o seu último ponto. Reserve ele aí, que você vai continuar a partir daqui, tá bom? Conta 14 puffs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O ponto sobre
O 14º ponto você marca. Caso não tenha aí um marcador, amarra um fio aqui para você saber que você vai iniciar a sua emenda a partir deste ponto, tá bom? Contando 14 puffs e marcando pontos sobre ele. Então você dobra a sua bolsa, né? Avesso com avesso, assim, para começar a emenda. Vamos emendar, é bem simples, com a própria agulha, tá bom? De crochê. Então, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto só para finalizar bonitinho essa parte. Traz e faz um fechamento aqui. Provavelmente vai estar igual, o acabamento vai estar igual à minha bolsa, né? Então, você vai fazer esse acabamento aqui, tá bom? E aí, você vai pegar essa laçadinha, que nós acabamos de criar um ponto aqui para dar o acabamento. Essa solta, que é a de trabalho, tá? Olha só, joga o seu fio lá por cima. Nós vamos trabalhar a emenda pelo lado de fora, ok? E este ponto que você marcou, você vai pegar ele inteiro, assim. Inteiro, o ponto, tá bom? Olha, vou tirar o meu marcador agora. E vamos fechar aqui, unindo esses fios todos que nós pescamos aqui, tá bom? Se ficar em dúvida, é só você voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Quando você quiser voltar um pouquinho o vídeo, só um pouquinho, é só você clicar 2 vezes aqui nessa parte da tela, que ele volta uns 10 segundos. Se precisar mais, é tocar 2 vezes, assim. E aí você consegue ver de que forma eu peguei os pontos, caso tenha ficado confuso para você. Fecha. Fechou tudo. Você vai pegar agora, em todos os pontos, até o fechamento, uma laçadinha de cada, tá bom? Uma laçadinha aqui, da parte de dentro, e a outra também da parte de dentro, assim. E vai fechar com ponto baixíssimo, tá certo? Olha, aqui e aqui. E vai fechar com ponto baixíssimo. E vai ficando assim o nosso acabamento. Deixa eu fazer mais um, para vocês verem que é bastante simples. Tá bom? Olha, simples assim. Vai fazendo os seus pontos baixíssimos, unindo uma laçadinha de cada apenas. Quando chegar aqui, eu venho finalizar com vocês para fazer o acabamento e a emenda do outro lado, ok? Até já! Então, olha só, eu fiz toda a lateral já. E aí, quando você chegar aqui no último ponto, você pegou essa laçada de cá e a outra de lá e ficou assim. Então, você pode cortar aí o seu fio, uns 10 centímetros é o suficiente. Cortou, ó. Puxa ele assim, tá? E aí, deixa eu pegar uma agulha menor aqui, que a minha perdeu de vista, a outra que eu havia separado. Às vezes essa bolsa já fazem 3 dias que eu estou gravando. Então, muda as coisas de lugar, sabe, gente? Conforme eu tô fazendo as minhas encomendas. Aí eu vim aqui por dentro, introduzi a minha agulha lá na pontinha, olha. Tá vendo? Nesse último ponto aqui, ó. Vem no meio dele assim. E puxa a sua laçadinha, o seu fio cortado, aliás, lá pra dentro. Deixa eu voltar aqui, eu não sei o que houve, ele não entrou
Então, olha, vamos localizar novamente o meio do ponto que sobrou lá. E vamos ver se agora vai. Agora foi. Entrou, olha como ficou o acabamento aqui dessa lateral. Tá bom? Bem acabadinho. Uma graça. Eu gosto de mostrar tudo no detalhe para vocês. Agora eu vou dar uma amassadinha aqui na minha bolsa para eu arrematar aqui dentro o fio para que ele não fique solto, né? E também não desmanche os meus pontos. Como você sabe, você que já me acompanha, eu gosto de dar um nozinho de segurança, onde você vai pegar a laçadinha mais perto do seu fio e dar um nozinho assim com o auxílio da sua agulha menor. Pode apertar bem, ele já está seguro. Então agora eu vou conduzi-lo para esconder como forma de segurança, tá? E também de acabamento. Basta você passar aí por uns 3 pontos, já é o suficiente. E se ele estiver muito longo, você pode cortar, ou se você não quiser cortar, você pode conduzi-lo até esconder totalmente o fio. Assim já está seguro, viu? Olha, vou cortar aqui o meu excesso. Então eu voltei para dar o acabamento da outra lateral. Então eu vou mostrar aqui para vocês a mesma marcação. Conta os 14 puffs, tá bom? Quando chegar aqui no 14º puff, você marca o seu ponto. Então, uma vez marcado este lado, vamos localizar onde nós vamos iniciar do outro lado com o nosso fechamento. Então, você tem a sua lateral aqui e aqui. Pega o ponto da quina dele, este ponto aqui. Desta forma, com a agulha de fora para dentro. E aí, traz a sua laçada para fora. Deixa a sua ponta lá para dentro, para depois a gente fazer o arremate. E aí, você deixa ele aqui um pouquinho esperando, vem na sua marcação e pega o ponto inteiro. Assim, de fora para dentro também. Já pode tirar o seu marcador e pega o seu ponto passando por aqui. Este é o primeiro ponto. E aí, os próximos serão como nós fizemos do outro lado. Pega uma laçadinha de um lado, esse daqui é o fio e vai ficar pro lado de fora. Esse daqui é a outra laçadinha e faz o seu ponto baixíssimo assim. Então, vai pegando uma laçadinha de um lado, outra laçadinha do outro, fazendo ponto baixíssimo para fechar o outro lado da bolsa, assim como nós fizemos do outro lado, tá bom? O acabamento vai ficando assim. E aí, faz ponto baixíssimo em cada ponto, emendando. Quando chegar aqui, você vai dar o acabamento exatamente igual eu acabei de mostrar do outro lado. Então, eu vou fazer daqui, já volto com vocês, pra gente arrematar este fio, escondendo ele, e dar o acabamento deste lado, que será a nossa aba, tá bom? Até já! Voltei com vocês, então, já fiz o acabamento deste lado, igual ao outro lado. Aqui dentro ficou aquele nosso fio inicial. Então, para você arrematar, mesma coisa. Pega uma laçadinha mais próxima do fio, dá um nozinho de segurança. Depois vem e passa o seu fio, conduzindo ele por aproximadamente aí uns 3 pontos, já é o suficiente, como eu sempre falo, para ter uma segurança de não desmanchar o seu ponto e também dar um bom acabamento à sua peça, tá bom?
E aí vai ficando assim, uma graça. Já já, quando terminar, eu mostro o resultado. Porque agora nós vamos fazer, ainda falta o acabamento deste lado aqui. Então pega a sua agulha, pega o seu fio. E o fio, na verdade, eu não falei pra vocês, mas eu vou utilizar outra cor nesta aba. Eu escolhi a cor de destaque do meu trabalho, que é esse rosé, tá bom? Então eu escolhi ele para dar o acabamento aqui, final da aba da nossa bolsa. E aí você vai fazer da seguinte forma. Introduza a sua agulha nesta parte aqui, onde é o vão do puff. Tá vendo? Olha, o vão do puff. Faz ali o seu primeiro ponto baixo. Então eu vou fazer um detalhe nesta aba. Bem simples, mas que vai dar um acabamento bonito e um destaque, tá bom? E aí nós vamos voltar aqui neste ponto, que é o primeiro ponto da quina da bolsa, tá vendo? Que ele é o ponto da quina, então você vai voltar nele e fazer também um ponto baixo. Meio que um ponto baixo alongado. Vai ficar um ponto baixo normal, um ponto baixo cruzando, tá bom? Olha. Aí aqui você tem o seu próximo vão do puff, bem aqui, ó. Então você não vai trabalhar aqui no vão do ponto, você vai trabalhar aqui no vão de baixo do puff. Deixa eu mostrar mais perto pra você. Então, olha, faz o seu ponto baixo e volta no seu ponto baixo que você trabalhou anteriormente. E faz um ponto baixo, cruzando assim. E vai ficando com esse acabamento. Aqui temos o fio inicial, que eu já estou conduzindo ele, tá bom? Então, vai no seu próximo vão. Então, você vai trabalhar ponto a ponto, ok? Sendo que você vai fazer um ponto baixo sempre nesse vão do ponto puff e voltar e fazer um neste que você trabalhou anteriormente. Fiz um ponto normal, volto onde eu fiz aquele e faço outro. Tá vendo? Olha, eu trabalhei esse, voltei e trabalhei esse. Agora eu vou trabalhar o próximo e vou voltar e trabalhar um aqui, onde eu já havia feito. Um aqui e o outro voltando e pegando lá atrás. Tá bom? Vai fazendo este acabamento por toda a aba. Quando chegar aqui no final, eu venho dar o acabamento com vocês. Então, lembrando que, olha, você vai trabalhar o ponto baixo nesse vão grande, em cima do puff, e voltar e fazer o outro aqui, onde você já trabalhou. Vou fazer mais uma vez. E aí, você faz daí, e eu faço daqui. E a gente já se encontra para finalizar. Tá bom? Vai ficando assim, olha que detalhe bonito. E você pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Continuar neste tom que já estava, ou escolher qualquer outro que você tenha feito aí. Até já! Cheguei aqui no final, vou fazer com vocês os últimos pontos, tá? Então, trabalhei aqui o normal, voltei e peguei o outro. E agora, o último é esse vão aqui. Vou fazer o último ponto baixo normal e depois um cruzando para trás e depois o último de acabamento. Então, faltam aqui 3 pontos, tá bom? Um ponto baixo normal, o outro pegando aqui no de trás, cruzando. E o último ponto vai ser neste ponto que é da quina, igual nós fizemos aqui no início, tá bom? Então, para ele ficar com esse acabamento igual do outro lado, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Pode cortar uns 10 a 15 centímetros do seu fio. Introduz aqui no ponto da quina da sua bolsa.
faz um ponto baixíssimo e puxa, tá bom? Puxa, vai jogar ele pra trás, fazendo assim, olha, o acabamento igual do outro lado. Aí vem, perdoa aqui um barulho de fundo lá na rua. Aí vem com o seu fio que você cortou, vamos arrematar. Eu vou dar um nó de segurança a partir desta laçadinha aqui. Eu cortei uns 10 centímetros, pode cortar o seu uns 15 centímetros, porque ficou bem pequenininho. Mas não vai ter o perigo de desmanchar, porque eu estou dando um nó bem apertado e ainda sobrou aqui uns 4 centímetros de fio para eu conduzir e esconder. E se você tá vendo uma patinha preta ali atrás, o Tom acabou de invadir o meu vídeo, né, seu Tom? A mamãe tá trabalhando. Isso porque eu acabei de dar a atenção e a refeição dele. Olha, deixa eu só ajeitar aqui, dar uma escondidinha. Que a ideia é não deixar tão aparente o colorido das pontas desta aba. E está pronto o acabamento. Eu vou trazer a minha alça, vou aplicar os imantados aqui e volto para mostrar o resultado final para vocês. Enquanto isso, fica com esse lindo colorido. Até já! Gente, olha só, eu já apliquei um imantado de um lado. Eles são práticos, sabe, para usar, mas eu não sou muito fã de aplicar. Eu acho que ninguém gosta muito. Eu tô preferindo o de costurar, na verdade. Só que o que acontece? Eu comprei muitos desses. Eu não posso desperdiçar, né? Então, eu vou utilizá-los até acabar. Então, só para uma amostrinha aqui para vocês, eu passei um fio aqui mais fino, o mais fino que eu trabalhei. E aí eu fecho assim, jogo para um lado e para o outro, assim. Venho com um alicate. Fecha. Fecha, pode aplicar bastante força. O seu fio não vai soltar daqui. E aí eu venho aqui no local onde eu tenho que aplicar ele, tá? Nesse caso aqui eu vou jogar os fios pra dentro. Simples assim. Então, ó, joguei ele lá pra dentro. Então eu vou dar 2 nós bem apertados. E conduzir os meus fiozinhos lá para esconder, tá bom? E aí ficou assim a aplicação. Eu venho com a minha alça. Vou escolher aqui a posição e vou aplicar a minha alça. Ela é bem resistente, esse coração, só que o vão de abertura dele, ele é bem curto, né? Um pouquinho difícil de abrir, mas foi. Olha, só para demonstrar para vocês, mas eu quero pegar uma parte maior para não pesar tanto para a alça. Aí, consegui. Então ficou assim, ó. E aí o outro lado também. Vou tentar ir de uma vez. E foi. Olha só. Pegando no ponto inteiro e não só na alcinha. E aí eu vou avisar com vocês que nós terminamos essa belezinha, tá bom? Pessoal, faltou aplicar a minha etiqueta, não tem problema. Esse é o resultado. Olha que detalhe lindo que ficou com esse coração.
A nossa bolsa está pronta. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou publicar o valor dela lá no meu Instagram. Vou deixar o @ na descrição. E você pode estar indo lá visitar a minha página, tá bom? Só para você ter uma ideia de preço. Gratidão e até a próxima aula. Tchau!